Olá, 1001 Crimers! Tudo bem com vocês? Gente, bem-vindos a mais um episódio do 1001 Crimes, um mini episódio. Eu sou a Fabi Marques e hoje eu já vou abrir o programa fazendo uma recomendação para vocês, que eu tô super empolgada, não é publi, mas tem uma série na Netflix que chama Sou um Assassino. Em inglês é I Am a Killer. Eu não tenho certeza se esse é o nome em português, mas é isso, gente, é facinho de achar. E aí, eu acho que já tá na segunda ou terceira temporada. Quem não viu ainda, eu recomendo, porque é muito foda. E eu fiquei sabendo que agora vai estrear, hoje, inclusive, dia 28, vai estrear uma série dos mesmos produtores, meio que no mesmo formato, chamada Eu Sou um Stalker, que é I Am a Stalker. E aí, parece que vai ter história aí, tipo, de relato angustiante, de sobrevivente e dos próprios stalkers. Então eu tô super animada pra assistir. Aí resolvi falar pra vocês, porque, né, gente, eu amo vocês. E aproveitar a sexta-feira já pra maratonar. Bom, agora vamos de caso e eu já vou deixar o alerta aqui. Eu sei que tem muito ouvinte que não gosta de ouvir caso que tem criança e bebê. Então, se você é uma dessas pessoas, eu já aconselho você a parar de ouvir o episódio por aqui, porque complicadíssimo. Bom, normalmente a gente não fala de casos que ainda não foram julgados, né? Mas eu achei importante trazer para vocês esse daqui, pra gente refletir uma coisa que me veio na cabeça esses dias, e aí vocês me dizem a opinião de vocês, né? A gente sabe que diminuiu o número de assassino em série, e não existem estudos do motivo disso estar acontecendo, mas tem algumas suposições. Por exemplo, né, a eficiência da polícia aumentou porque agora tem mais tecnologia, tem aquele banco de dados lá do FBI, que eu sempre falo aqui. A ciência evoluiu, né? Então, tudo ali em torno do DNA, as pessoas, elas estão mais ligeiras também. Enfim, tem também a questão das câmeras de segurança, né? Porque a gente tem câmera de segurança em todo lugar. E principalmente os celulares, né? Hoje em dia, eles são super modernos, você anda basicamente com o computador no bolso, né? As penas também, né, da prisão, elas são mais longas e a liberdade condicional também é mais difícil, o que acaba, teoricamente, tá, reduzindo o número de casos e também desestimulando possíveis assassinatos. Mas isso daqui é muito, talvez, porque a gente sabe assim, né, tipo, sei lá, serial killer, muitas vezes ele não tem controle e ele nem tá nem aí se vai pra cadeia ou não, entendeu? Ele vai tentar matar o quanto ele puder, uma hora vai ser pego ou não. Mas é isso, ele, tipo, cadeia não vai meter medo do cara, entendeu? Mas, eu não sei se vocês lembram, por exemplo, o caso do Robert Hansen, que inclusive tem episódio aqui no 1001, mas ele era aquele serial killer que ele levava a vítima pra uma área deserta, assim, no meio da neve do Alasca. Chegando lá, ele soltava a mulher, ele só atacava a mulher, tá, gente? E ele falava pra ela correr, porque ele queria caçar ela. Então, no final, ele confessou ter assassinado 17 mulheres, enfim. Só que antes dele ser preso, ele já tinha sido... antes dele ser pego pelos crimes de assassinato, né? Ele já tinha sido preso por estupro, roubo, incêndio criminoso, enfim. Ele não ficava muito tempo preso, porque aconteceu... Enfim, vários fatores, né? Aconteceu nos anos 70, as vítimas eram mulheres mais vulneráveis, então, por exemplo, trabalhadoras do sexo. E aí você soma isso também com a sociedade misógina que a gente vive, o machismo, o fato dele ser um cara branco, de boa família, ele tinha uma padaria, enfim. E aí o encarceramento em massa e a negligência pela saúde mental e pronto. Eu também não tô falando pra gente trancar o cara na cadeia, jogar fora a chave. Todo mundo tem direito a uma segunda chance, mas... se alguém olhasse de perto para esse caso, ia ver que esse cara ele não estava interessado em parar e que precisava mesmo ali institucionalizar o cara, né? Tipo, eu sempre vou defender que as pessoas precisam de uma segunda chance, mas antes disso precisa ser tratado muito de perto pra gente entender, né? Enfim, eu tô falando aqui já tem meia hora, a gente nem foi pro caso.
Mas eu amo o 1001, né, o mini episódio, principalmente por causa disso, porque eu tô aqui batendo um papo com as minhas amigas. E ainda mais vocês que sempre respondem. E falando em responder, gente, eu vou ler um comentário aqui de uma menina, da Jade Cor, que deixou no Instagram do 1001. Porque, assim, tem umas pessoas aqui, uns ouvintes do 1001, que eles são maravilhosos, né? E aí ela deixou esse comentário aqui, ó. Outro dia eu acordei de madrugada, eu sempre durmo virada pro lado da janela. Aí eu decidi me virar pro lado da porta. Quando eu fiz isso, eu levei um susto, porque tinha um homem do meu lado. O meu coração acelerou muito, até que eu lembrei que era o meu marido, porque eu tinha esquecido que me casei em setembro. Então aqui, parabéns pra nossa ouvinte Jade. Ela já me mandou o endereço dela, porque eu vou até mandar uma caneca de tanto que eu gostei desse comentário. Enfim, tudo isso para perguntar, né? Os assassinatos em série, né? E os serial killers, eles estão diminuindo? Eles são uma espécie extinta aí, né? Não sei. Eu acho que sim, mas... E os que ainda andam por aí, né? Porque eles não controlam isso. Então, quem são as pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade? As crianças, gente. Uma das minhas melhores amigas teve uma filhinha recentemente, inclusive um beijo pra Nath, e aí eu parei pra pensar no quanto as crianças sofrem na nossa sociedade. Eu não sou mãe, e talvez por isso eu nunca tenha olhado com muita atenção, mas, por exemplo, é quase normal a gente ver uma criança apanhando na rua, vai. E aí já vem aquela turma, né? Ah, eu também apanhei, mas eu sobrevivi. Beleza, você sobreviveu, mas tá aí cheia de trauma. Gente, sobrevivência não é régua pra medir nada. A pessoa fala que sobreviveu, mas, porra, olha aí pra trás. Pega aí uma foto sua de quando você era uma criança e pergunta aí se essa pessoa merecia ter tomado um tapa, um beliscão. E olha que eu tô falando só de caso mais simples, sem nem citar espancamento, violência sexual, coisas mais graves, enfim. Até o início do século passado, criança não era vista como ser humano, né? Era mais um meio adulto, assim, sabe? A gente, por exemplo, meu avô só tinha filho para poder pôr para trabalhar na roça. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, sabe? Aquele marco que é um marco legal, né? Que protege os direitos das crianças e defende elas. Gente, ele foi aprovado só em 1990, foi ontem, sabe? Tipo, enfim, é aí que mora o perigo. E, de novo, eu vou dar o aviso de gatilho. Daqui pra frente, o negócio vai ficar feio. Bom, esse caso, ele tá sendo julgado agora. Tem aqui informações que eu trouxe, que foram publicadas, tipo, 15 minutos atrás. Então, assim, vamos acompanhar e ver os desdobramentos disso, porque é muito doido. Esse é realmente um caso de serial killer, gente. Serial killer mulher, serial killer de criança, de bebezinho. Em fevereiro de 2017, alguns funcionários de um hospital chamado Condessa de Chester, que fica no norte da Inglaterra, eles começaram a perceber um aumento muito alarmante nas mortes inexplicáveis na ala neonatal. E aí não só essas mortes inexplicáveis estavam acontecendo o tempo todo, mas também vários outros bebês, eles quase morriam toda hora. Então, assim, se não morria, gente, estava ali quase. E acontecia principalmente com bebês prematuros. Eles iniciaram uma investigação interna com vários consultores, né, antes de chamar a polícia ou de qualquer coisa. E por quê, né? Porque eles descobriram que todos os bebês, eles estavam entrando em colapso ali, eles acabavam achando umas coisas estranhas. Então, por exemplo, alguns deles apresentavam umas manchas arroxeadas nos corpinhos, enfim. A coisa mais triste, gente. E aí, por exemplo, o bebê, ele chegava com, sei lá, prematuro, né? Aí vamos supor que ele tinha um problema gastrointestinal. E aí, do nada, ele ia lá e sofria uma parada cardiorrespiratória, sabe? Então, tipo, não tinha muito a ver. Por que ele tá morrendo de outra coisa que ele nem tinha, sabe? Tipo, o bebê tava bem ontem e hoje ele já, tipo, tá horroroso, passando mal, quase morrendo, sabe? O que tem em comum nessas mortes? Bom, a única coisa em comum
era a presença de uma enfermeira, uma mulher de 32 anos chamada Lucy Letby. E aí, no meio do true crime, eu tenho certeza que vocês sabem disso, esses casos de profissionais de saúde assassinos, né, são muito conhecidos, acontecem há muito tempo e essas pessoas são chamadas de anjos da morte. E agora eu vou contar para vocês tudo que eu descobri sobre essa mulher e eu vou deixar para vocês analisarem e decidirem se a Lucy Letby é um anjo da morte entre nós. Bom, quem é essa mulher, né? Ela se formou na Universidade de Chester e o primeiro trabalho dela já foi direto nessa unidade neonatal do Hospital Condessa mesmo, como quando ela era estudante de enfermagem ainda, né? Então isso foi em 2011. Ela se formou e ela tinha especialidade lá em enfermagem infantil e UTI neonatal. Ela chegou a fazer um estágio num outro hospital chamado Liverpool Women's Hospital, que era um treinamento ali que ela tinha que fazer, mas ela basicamente só trabalhou nesse hospital Condessa de Chester, que eu vou chamar de Hospital Condessa, né, para simplificar. Em 2012 e 2013, ela apareceu em vários lugares da mídia. Ela virou basicamente a garota propaganda do hospital. Eles estavam fazendo uma campanha de arrecadação de fundos para construir uma nova ala neonatal. Então, a mulher era tipo assim, todo mundo gostava dela. E aí lembra que em 2017 o hospital estava tendo a alta de mortes, né? E começaram a investigação. Pois bem, em julho de 2018, a polícia invadiu a casa dela e no meio dessas buscas, eles encontraram várias coisas, várias evidências que eu vou contar para vocês mais para frente. E ela também foi presa como suspeita de ter assassinado 7 bebês e tentado assassinar outros 6. Nenhuma acusação foi feita na época. Ela foi libertada sob fiança 3 dias depois. Vida que segue, a investigação continuou. Em junho de 2019, ela foi presa novamente e agora por suspeita de mais 3 tentativas de assassinato, só que nenhuma acusação foi feita até que essa semana aqui do dia 28 de outubro de 2022, isso mudou. A Lucy, ela foi acusada formalmente de 7 homicídios e 15 tentativas de homicídio, já que ela supostamente também tentou matar algumas das crianças mais de uma vez. Então, ela tem aí um total de 22 acusações contra ela. De acordo com os promotores do caso, ela tinha várias maneiras de matar, mas basicamente ela sempre variava ali entre injetar insulina, ar ou leite nos bebês durante os turnos dela da madrugada, que era quando os pais não estavam presentes e ela podia ficar sozinha com os bebês. Então, não só isso, tem menos movimento, né? No hospital como um todo. Bom, eu já contei para vocês que os investigadores especializados, eles perceberam que a única coisa em comum entre os colapsos e mortes inexplicáveis dos bebês era a presença dessa mulher, né, a Lucy Letby. E aí, durante o julgamento, os detalhes que a promotoria deu são de que os bebês que eles estavam doentes, eles simplesmente morriam inesperadamente. Alguns dos bebês que entravam em colapso, eles não respondiam ao tratamento adequado. Então, por exemplo, eles, como eu falei ali, né, eles entravam em colapso com insuficiência cardíaca e pulmonar, quando, na verdade, nada disso adiantava, porque eles tinham sido injetados com essa... Porque, na verdade, eles tinham sido Vou fazer de novo. Nada adiantava, porque, na verdade, eles tinham sido injetados com essas substâncias aí. Então, né, como que eles iam resolver se eles não sabiam que era realmente esse problema, né? O pediatra Dr. Ravi Jayaran, ele disse no tribunal que ele e alguns colegas, eles tinham levantado essas preocupações em outubro de 2016, então ainda um ano antes da investigação começar. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha prova concreta suficiente e ele... Aí começa, né, as cagadas aqui, ó. Na época, ele foi instruído pelos gerentes, pela gerência do hospital, né, para parar de fazer esse tipo de acusação e evitar os rumores, né? Porque, assim,
vamos pensar também que esse tipo de acusação é muito sério. Você está acusando, né, uma enfermeira, uma profissional da saúde de estar assassinando bebês, né? Mas eu acho que também, na primeira sombra de dúvida que você tiver, você já tem que reportar, porque, é bebezinho, gente, pelo amor de Deus. Enfim. Uma mãe de gêmeos, ela tinha sido diagnosticada com uma doença muito rara no sangue e ela ia fazer uma cesariana em Londres. Só que na semana anterior, ela exigiu uma cesárea de emergência nesse Hospital Condessa porque ela tinha um diagnóstico ali de pré-eclâmpsia. Na noite após o nascimento, né, desses gêmeos, os pais, né, a mãe que ainda estava internada e o seu parceiro, né, eles estavam assistindo televisão na enfermaria, numa sala do lado. E aí um membro da equipe de enfermagem, ele entrou na sala e já chegou assim, ai, gente, vem, vocês precisam vir pra cá rápido. E aí a mãe dos bebês, ela disse que ela foi levada pra uma sala. E aí, quando ela chegou lá, tinha várias pessoas ao redor da incubadora, ali tentando ressuscitar o neném. Uma enfermeira perguntou pra ela se ela era religiosa, se ela queria que eles fizessem uma oração. E aí a enfermeira Melanie Taylor, ela estava digitando umas notas num computador próximo quando a saúde de um desses bebês aí, gêmeos, começou a se deteriorar. Ela também disse que a Lucy, ela estava de pé do lado da incubadora observando o menino quando ela percebeu que a saúde dele estava caindo. Sabe quando ativa aquele alarmezinho que começa a tocar um barulhinho? Enfim. Ela olhou, né, viu a Lucy lá do lado e aí ela falou assim, ela sabia que o bebê não estava muito mal, então ela falou, acho que é alguma coisa, a Lucy tá ali, ela vai cuidar. Como ela viu que nada estava mudando, ela levantou para ajudar. O bebezinho, ele morreu após um colapso completamente inesperado, vindo do mais absoluto nada, apenas 24 horas depois de ter nascido. Os médicos, eles ainda tentaram ressuscitar o menininho, mas os seus esforços foram em vão. E aí, daquele momento em diante, só restava mesmo informar para a família que ele teria danos cerebrais e outras complicações muito sérias se ele sobrevivesse. E aí, os pais permitiram que eles parassem de tentar ressuscitar. Porque eles falaram, gente, não é mais o meu filho que tá ali, né? Então, né, vamos deixar seguir o curso não tão natural, né? O bebê foi declarado morto um pouquinho antes das 9 da noite. O turno da Lucy, ele tinha começado 90 minutos antes, tá? E a acusação aqui é de que a Lucy, ela injetou ar na corrente sanguínea do menino e em seguida ela tentou assassinar a sua irmãzinha gêmea do mesmo jeito. Então, menos de 2 horas depois de terminar o turno em que o bebezinho morreu, a Lucy, ela chegou em casa e ela fez uma busca no Facebook pela mãe da criança. Quando tudo isso aconteceu, a mãe e o parceiro dela, né, eles pediram para os médicos um motivo para a morte do menino, né? E aí, um dos médicos lá sugeriu que se o exame pós-morte fosse inconclusivo, então ele podia estar relacionado à condição sanguínea da mãe. Então, vocês estão entendendo aqui que, tipo assim, antes de ter o exame, antes de ter tudo, assim, ó, as informações, o cara já tá tirando dele da reta. Ele já tá falando assim, então, se não der nada no exame, é porque você tem aquele probleminha lá, lembra? Sabe? Inclusive, isso aqui, eu não sei, mas pode ser caracterizado como violência obstétrica? Não sei. Obstetra? Enfim. Me digam aí, né? Bom, após essa morte, a mãe do menino, ela ficou frenética, né? Ela estava ansiosa, estava extremamente chateada. Ela não queria que a menina ficasse fora da sua vista, porque, afinal de contas, o irmãozinho gêmeo, né, já tinha morrido. E aí, ela e o parceiro, eles acabaram sendo persuadidos ali pela equipe médica e de enfermagem a ir descansar um pouco. E a mãe, ela ainda estava internada, ela voltou para a enfermaria e eles tentaram colocar um filme ali para tentar pegar no sono, até que eles foram novamente acordados por uma outra enfermeira desse mesmo jeito que aconteceu da primeira vez. E aí a mãe falou que nessa hora ela sentiu o coração dela afundar. E ela pensou, tipo, não, meu bebê de novo, não pode ser real isso. Eles correram de volta para a unidade de
UTI neonatal. UTI neonatal não, unidade neonatal, né? Porque a bebezinha tava bem. E aí, chegando lá, uma enfermeira falou que a menininha desmaiou, mas a saúde dela estava estável agora, depois de ter passado por uma situação muito semelhante à do irmão. Então, a menina ela teve uma rápida queda ali na frequência cardíaca e nos níveis de oxigênio. A pele dela estava descolorida e manchada. Isso é uma outra coisa que também tinha acontecido com o menininho, mas aí não estava no relatório oficial, tá? Só no exame pós-morte, né? Já avisando aqui, né? Enfim, um médico consultor que estava fazendo essa investigação interna também, ele disse que ele nunca tinha visto isso na vida dele, né, antes. E aí tudo isso aconteceu no turno da noite seguinte, quando a Lucy, ela já estava novamente trabalhando, né? A mãe, ela estava se recuperando do parto e aí ela disse que depois disso, ela ficou com a bebezinha durante a noite toda. E aí, quando ela teve alta do hospital, né? A mãe teve alta do hospital, ela explicou que todo dia ela ia chegar naquele hospital às 9 da manhã para ver a filha dela. E quando ela não estivesse lá, quem ia estar era o marido, né? O parceiro. Então, os pais começaram a observar os turnos da equipe médica. Então, quem entrava, quem saía do quarto, eles revezavam entre si para sempre ter alguém ali com a nenezinha. E além de colocarem vários despertadores do celular, assim, ó, a cada 2 horas, para eles não pegarem no sono. Gente, olha que absurdo. A mãe acaba de fazer uma cesárea e ela tem que ficar se preocupando com isso. Fazer uma cesárea, perde um dos filhos e aí ela tem que ficar o quê? De guarda da outra filhinha dela, da outra bebezinha. Bom, a menininha, ela recebeu alta 1 mês depois. Então, a mãe e o pai ficaram nessa aí 1 mês inteiro. E aí, felizmente, ela não teve nenhuma consequência desse colapso que ela teve ali. E ela tá bem hoje em dia, né? Então, que bom, né? Que alívio, pelo menos isso. E aí, 6 dias depois, outros gêmeos prematuros chegam no hospital Condessa. E a Lucy é a enfermeira designada para cuidar desses 2 meninos. A mãe, ela estava internada também na enfermaria pós-parto. Ela decidiu um dia ir visitar os filhos, né, na unidade neonatal. E aí, gente, quando ela chegou lá, ela não percebeu. Isso aqui é tudo que a mãe mesma falou no tribunal, tá? Ela chegou na sala e aí ela viu a Lucy de pé ali do lado do bebê. Ela não sabia na hora, mas a Lucy estava tentando assassinar o filho dela. Ela reparou quando ela chegou perto que um dos meninos, né, ele estava muito angustiado, tentando respirar, e ele estava sangrando pela boca. Quando ela confrontou a Lucy, né, a enfermeira, supostamente, ela disse assim, não, imagina, confia em mim, eu sou enfermeira, não sei o quê. E a mãe também disse no tribunal que a enfermeira insistiu para que a mãe da criança voltasse para a enfermaria, tipo, deixasse ela ali sozinha para ela resolver a situação. Só que a mãe, ela estava tão preocupada que na hora ela já ligou pro marido. E aí, o relatório da Lucy, ela não menciona que o bebê estava sangrando e ainda diz que a mãe, ela conversou com o médico nessa mesma hora. Só que o médico que estava lá no relatório e a mãe, eles negam esse encontro. E aí a gente desconfia, a gente, né? Eu não, né? Tipo, a justiça, né? A promotoria, né? Desconfia que a Lucy, ela tenha feito isso para encobrir os seus rastros, né? Então ali seria o álibi dela. Quando o bebê entrou em colapso, né? Esse bebezinho que estava sangrando, os médicos chegaram e um dos médicos, inclusive, falou que ele nunca tinha visto um sangramento tão grande num bebezinho tão pequeno. Infelizmente, o bebezinho, ele morreu depois disso e os exames da autópsia mostram que o menino foi assassinado por uma injeção de ar. No dia seguinte, a Lucy, ela adicionou insulina na bolsinha de alimentação do outro gêmeo. Então, ela tá ali já tentando assassinar o outro que sobrou menos de 24 horas depois de ter assassinado o irmãozinho dele. Isso fez com que, né, essa injeção aí de insulina fez com que o açúcar no sangue do bebezinho começasse a cair de maneira, assim, calamitosa, enquanto a enfermeira estava presente. E aí continuou a cair depois que ela se foi. Então, assim, ela não fez nada a respeito.
obviamente, fica aqui muito explícito que esse bebezinho ele tinha sido envenenado, porque nenhum outro bebê da unidade neonatal ele tinha tava precisando de insulina. Então, assim, não foi um engano, sabe? Não foi tipo, é que eu ia dar pro outro bebê. Não. Tipo, nenhum bebezinho tava tomando insulina. E aí essa bolsinha de nutriente foi substituída, o bebezinho sobreviveu, mas a equipe médica da unidade ficou muito preocupada e continuou verificando, né? Só que aí, né? E aí, né? Bom, teve uma coisa estranha que aconteceu logo depois disso, foi que a Lucy, ela teve um interesse muito incomum pelos pais desses gêmeos, e ela já procurou eles, depois, né, eles analisaram o computador dela, ela procurou eles várias vezes no Facebook, inclusive no dia de Natal, em 2015. Lembrando que essas acusações aqui são todas referentes a 2015, 2016 e, enfim, até agora, né? E logo após essa acusação, o tribunal, ele ouviu uma outra testemunha, que era uma enfermeira, que disse que, supostamente, a Lucy, ela tentou assassinar um outro bebê 3 vezes. Tipo, ela tentou a primeira, não conseguiu e continuou. Esse era um bebezinho prematuro que tinha 23 semanas só. Nasceu com 23 semanas, né? Esse bebezinho, ele nasceu num hospital diferente. Ele tinha 510 gramas, então ele era bem pequenininho. E aí ele foi transferido pro Hospital Condessa de Chester, né? Ele estava internado lá, fazia 3 semanas, e aí estava bem. Só que aí ele começou a vomitar, ele começou a mostrar alguns sinais de infecção. E aí ele voltou pro hospital onde que ele nasceu, e aí ele se recuperou. Quando ele estava quase bem, esse bebezinho, que na verdade era uma menininha, voltou pro Hospital Condessa, e aí a Lucy era a responsável por essa bebezinha aí. Bom, o que eles acham que aconteceu nesse caso é que ela colocou leite através de um tubo de respiração. E aí, em pouco mais de 1 hora, o bebezinho começou a vomitar e parou de respirar. Não tinha nenhum problema significativo com essa nenezinha, até a Lucy se envolver, né? E aí, infelizmente, uma ressonância magnética mostrou várias alterações neurológicas, e alguns meses depois fizeram outra ressonância e confirmaram que a menininha tinha sofrido aí danos cerebrais irreversíveis. Enfim, em mais um caso, a enfermeira, a Lucy, né, ela é acusada de injetar ar e um outro líquido claro, então possivelmente água ou soro fisiológico, no estômago de um outro bebê, usando um tubo nasogástrico, que é aquele tubinho que entra pelo nariz até o estômago, né? Também tentando assassiná-lo. Esse bebê, ele foi transferido para um hospital onde ele teve uma rápida recuperação, e a Lucy foi transferida para deveres administrativos. Ou seja, ela não ia entrar mais em contato com as crianças, ia só ficar ali nos papéis, né? Só que assim, gente, porra, sabe? E nada de denúncia até agora. Bom, gente, eu falei que o negócio ia ficar feio e vai piorando. Em uma outra acusação, a Lucy, ela tentou atacar uma bebezinha 4 vezes. A bebezinha, ela aguentou, foi muito resiliente. Só que na 4ª tentativa, a Lucy conseguiu matar a nenezinha. Bom, na primeira ocasião, a Lucy, ela injetou ar na criança. Na segunda, um médico falou que passou pela porta do quarto da neném e aí a Lucy estava parada lá, comentou que a criança estava pálida, virou as costas e foi embora. E aí uma enfermeira que estava ali por perto foi correndo até o quarto, acendeu a luz, viu que a nenezinha não estava respirando. E aí, em uma terceira tentativa, a criança novamente encontrada com excesso de ar no estômago, o que afetou a respiração. Enfim, ela foi transferida, a nenenzinha, né, para outro hospital, onde ela ficou bem. Só que aí ela foi levada de volta para o Hospital Condessa. Vocês estão vendo o padrão, né? A bebê, ela estava na incubadora quando o alarme médico disparou e outra enfermeira viu que a Lucy estava ali do lado, observando a criança. Infelizmente, a nenezinha morreu nessa manhã.
Ela tinha nascido muito cedo, era muito pequena, mas ela tinha sobrevivido os 2 primeiros meses e ela estava bem quando a Lucy colocou as mãos nela, né? Logo após a morte, os pais dessa nenezinha, eles foram levados para uma sala privada e aí perguntaram se a mãe do bebê queria dar um último banho na sua filha. E assim foi feito, né? Só que quando ela terminou, a Lucy entrou na sala sorrindo e falando que ela deu o primeiro banho do bebê e a bebezinha, que agora tinha falecido, né? Tinha adorado o primeiro banho. Então, vocês estão entendendo aqui essa mulher, né? A gravidade aqui, o sadismo, né? Porque você tá ali dando um banho, o último banho. Porque eu não sei se assim no Brasil é normal, mas lá, nesses casos, é normal a mãe dar um último banho no nenenzinho antes de ir pro necrotério, né? E imagina a mãe fazendo isso, passando por todo esse trauma, e chega a enfermeira rindo e falando que a bebê tinha adorado o primeiro banho quando ainda estava viva. Bom, e piora. O júri no tribunal foi informado de que essa mulher, ela ainda mandou um cartão de condolências para os pais da criança e ela também tirou uma foto do cartãozinho, né, de condolências e deixou guardado no seu celular. Então, sabe aquele papo lá que tem vários serial killers que guardam uma lembrança, enfim. Gente, hoje eu escrevi esse caso aqui. Nossa. O tribunal também ouviu, né, que um médico suspeitava da Lucy, né, e ele encontrou ela na hora que ela estava tentando matar mais um outro bebê. E aí, vocês estão vendo como ela tá quase sendo pega toda hora? Mais uma outra acusação daquele Dr. Ravi Jayaran, que eu falei lá no começo, que era o cara que estava desconfiado, né? Ele ajudou a dar à luz a uma outra criança que tinha nascido com 25 semanas. Quando ele soube que a enfermeira que ia ser responsável pelo bebê era a Lucy, ele ficou desconfortável. E aí, porque ele era o único que tinha percebido ali essa coincidência das mortes inexplicáveis, os colapsos, enfim. E aí ele decidiu ver onde que ela estava e como que esse bebê estava também, né? Quando ele entrou no quarto, ele viu a Lucy de pé do lado da incubadora dessa criancinha. E aí, ele olhou no monitor da parede, né, que o nível de saturação de oxigênio da criança, do nenenzinho, estava caindo perigosamente super rápido. Só que quando isso acontece, soa aquele alarme lá, lembra que eu falei? Enfim, dessa vez isso não aconteceu, ou se aconteceu, o alarme foi desligado rapidamente, tipo em menos de 1 minuto antes que alguém pudesse vir socorrer, né? E aí, chegando perto, o médico também percebeu que o peito do bebezinho não estava mais se movendo. E aí ele perguntou pra Lucy se tinha acontecido alguma coisa ali. E aí ela já respondeu assim, ele começou a se deteriorar agora. E aí o médico olhou e falou assim, Fia, o que você tá fazendo? Você não vai fazer nada? Examinando mais de perto, ele descobriu que o tubo de respiração da criança, ele tinha sido deslocado. E isso pode acontecer, é comum, porque às vezes a criancinha se mexe, enfim. Só que nesse caso, esse não era um bebê muito ativo, né? Era um bebê muito pequenininho, muito prematuro, e esse bebezinho ainda estava sedado, porque esses tratamentos de colocar tubo, enfim, eles são agressivos, né, para um recém-nascido. Então não tinha possibilidade do nenezinho ter se mexido para esse tubo sair do lugar do jeito que estava. Bom, apesar de todas essas preocupações aí, na época, o médico não fez nada a respeito, porque também ele tinha sido instruído lá pela gerência. Enfim, parece, né, um caso de ficar abafando, né, o negócio. E a gente sabe que é bem assim que funciona, né? Bom, mais tarde, nessa mesma manhã, a Lucy, ela estava de novo ao redor do berço desse bebê de novo, e aí ela começou a pedir ajuda ali, falou que, o bebê, ele tá com problema aqui na respiração, enfim. Gente, de novo, o tubo de respiração do bebê tinha deslizado dessa vez, só que muito para dentro da garganta do bebezinho. O bebezinho foi transferido para outro hospital, permaneceu doente ainda alguns dias,
mas infelizmente ele morreu 2 dias depois e a Lucy, ela não foi acusada deste assassinato. E ainda existem acusações de outras coisas, tipo tentativas feitas contra a vida de uma outra menininha prematura em 2 turnos da Lucy, né, consecutivos. Então, 2 turnos da madrugada. Essa criança, ela tinha uma série de problemas médicos conhecidos, só que ela sofreu 2 colapsos que não tinham nada a ver com o problema que ela tinha. Na primeira noite, a Lucy foi a enfermeira designada dessa menininha, e depois que ela desmaiou, a bebezinha foi transferida para outro hospital e melhorou imediatamente. E aí, uma semana depois desse colapso, a Lucy, ela pesquisou no Facebook os pais dessa menininha e as famílias de outras 2 crianças que ela é acusada de atacar. Nessa mesma semana, o tribunal também ouviu falar de mais uma outra criança que a Lucy é acusada de tentar assassinar. Uma outra menininha prematura que também estava bem saudável, se recuperando, tinha feito uma operação intestinal. E aí, do nada, ela sofreu 2 sérios problemas respiratórios durante a noite, em novembro de 2015. Então, mais uma vez, a Lucy era uma das 6 enfermeiras que estavam de plantão. A nenezinha, ela foi transferida para uma sala de UTI e teve uma convulsão. A Lucy, supostamente, né, deu para o bebê uma infusão de glicose. E minutos depois, ela desmaiou e teve outra convulsão. Dessa vez, ela teve que ser ressuscitada por um médico mesmo, né, que já chegou ali para socorrer. Só que esse médico também não conseguiu explicar por que tinha acontecido novamente. Um especialista que revisou o caso disse que dessa vez o óbito ele era consistente com alguma forma de obstrução das vias aéreas, como, por exemplo, o sufocamento. Então, primeira vez ali a glicose, né? E agora a segunda vez o sufocamento. Novamente, constataram que a Lucy pesquisou no Facebook os pais da criança. Outras 2 acusações, a gente ficou sabendo que a Lucy tentou assassinar outros 2 bebezinhos gêmeos. A essa altura aqui, a Lucy estava trabalhando só nos turnos diurnos, né, do dia, porque todo mundo já estava ali meio preocupado, já tinham percebido, já tinha um padrão. As mortes inesperadas e esses episódios de risco de vida, né, estavam já acontecendo demais, né? Assim, já é demais, né? Mas assim, eles estavam... Todo mundo já estava vendo. E aí, a Lucy, ela se ofereceu para trabalhar em um turno extra. Porque o que aconteceu? Ela percebeu que um bebezinho, um desses gêmeos, né? Ele tinha baixo nível de glicose logo após o seu nascimento ali no dia anterior. Então, o que acontece, né? Ela viu que chegou um bebezinho doente que tinha um problema ali de baixa glicose, e aí eles dizem que ela queria terminar o que ela tinha começado, só que agora com outra criança, né? Então, como em um dos seus ataques com insulina o bebê sobreviveu, agora ela queria finalmente ter sucesso na sua missão. E aí a promotoria disse que a Lucy, ela atacou o primeiro bebê, né, adicionando insulina na alimentação, e depois, enquanto esse ataque estava acontecendo, ela foi lá e injetou ar na circulação do irmãozinho. Um dos bebezinhos, né, que tinha sido injetado o ar, né, a seringa com ar no sangue, né, ele sofreu um colapso totalmente inesperado novamente, chegou muito perto da morte, e o outro bebezinho ficou ali com o açúcar no sangue perigosamente baixo, por causa do envenenamento por insulina, né, e aí, gente, quando revistaram, né, fizeram as buscas na casa da enfermeira, da Lucy, isso aí, 2 anos depois, né, encontraram notas médicas que tinham ali detalhando as doses de insulina que tinham sido dadas para o bebê e uma outra nota do colapso no diário da Lucy. Então aí, em uma outra acusação, a Lucy, ela tenta matar o mesmo bebezinho, um outro bebê, né? Mas ela tenta por 3 vezes matar um único bebê, um outro, né? Já expliquei, desculpa, gente, tô nervosa com esse caso. Enfim, esse bebezinho que chegou, ele tinha um distúrbio sanguíneo. E aí a suspeita é de que a Lucy, ela achou que ela podia atacar ele sem se preocupar,
Porque se ele sangrasse, eles iam atribuir isso à condição sanguínea dele. E aí, esse bebê, ele sofreu uma redução repentina, né, dos níveis de oxigênio. E aí, teve até ali, tão ruim assim, tipo, que ele ficou com a vida em risco. Só que ele se recuperou depois da emergência ali, ajudar ele, né, segundo as informações do tribunal. Alguns especialistas disseram que o declínio na saúde do bebê, tão inesperado e repentino, era consistente com algum tipo de lesão ou injeção de ar. Então, 12 dias depois, em junho de 2016, a Lucy ela é acusada de ter feito mais 2 tentativas de assassinar esse mesmo bebê. Lembra que eu falei? Desculpa se ficou meio confuso, tá, gente? Mas lembra que eu falei que ela tentou matar esse mesmo bebezinho 3 vezes? Então, bom, no fim das contas, esse bebezinho, ele sobreviveu. Ainda bem. Outra acusação começa da seguinte maneira. Trigêmeos chegam no hospital e minutos depois da Lucy entrar na unidade neonatal, um dos bebês do nada, colapso. Antes mesmo que o bebezinho fosse transferido para qualquer outro hospital. E aí, um pouquinho antes dessa transferência, um médico tinha dito que ele estava otimista sobre a saúde de um desses trigêmeos. E aí, gente, a Lucy falou para esse médico uma coisa meio esquisita, que foi tipo, ele não vai sair vivo daqui, vai? Tipo assim, desse jeito. Logo após, o bebezinho desmaiou já na sequência, e aí um tubo de respiração foi inserido, né, no bebezinho pela equipe médica. Ele foi ressuscitado, e aí, infelizmente, ele sofreu um outro episódio logo depois, e os médicos não conseguiram reanimá-lo. Infelizmente, né, a previsão da Lucy surpreendeu o médico, que estava otimista, né? Mas, infelizmente, se tornou realidade. Então, por que será, né? No dia seguinte, o irmãozinho desse bebê faleceu. Então, o gêmeo 2, né, dos trigêmeos. E aí, em um exame pós-mortem, encontrou uma lesão no fígado e um pouco de sangue não coagulado. Um médico legista, ele certificou a morte falando que eram causas naturais e tinha esse sangramento ali intraabdominal. Mas por quê, gente? Porque o legista, ele nunca ia imaginar que uma enfermeira ia agredir uma criança dentro da unidade de UTI neonatal de um hospital. E aí, um outro médico, né, e aí independente, completamente de fora, não era nem da parte da investigação do próprio hospital, ele revisou o caso e ele acha que essa lesão aí, ela não foi resultado de compressão torácica, né? Porque eles acharam que... Sabe quando você vai ressuscitar a pessoa e você faz massagem torácica? Eles acharam que era daí esse sangramento interno. Mas que não. Na verdade, eles disseram que foi provavelmente um impacto, um trauma de impacto. Então, assim, né, pra gente ser mais específico aqui, era um ataque, uma agressão física mesmo. Então, aqui vocês estão entendendo como vai evoluindo? Aqui ela já tá, assim, ó, tipo, violentíssima, assim. Esse mesmo especialista, ele também concluiu que o bebê, ele recebeu quantidades excessivas de ar na corrente sanguínea dele através de um tubo nasogástrico. Então, assim, além, né, da agressão em si, do ataque, teve a injeção de ar. E aí, gente, 1 ano depois disso, no aniversário da morte dos irmãozinhos, desses 2 irmãozinhos, né, dos trigêmeos, a Lucy voltou lá no Facebook, pesquisou pelo sobrenome da família deles. Então, ela tinha uma curiosidade mórbida em saber o que estava acontecendo com as famílias depois das mortes, né? Durante a busca na casa dela, né? Lembra que eu falei, né? Que eles fizeram uma busca, encontraram várias evidências, enfim. Eles encontraram um post-it, que é aquele papel amarelinho, sabe? De cola. Com várias frases falando... Tipo assim, um monte de... Tipo, de doido mesmo, sabe? Eu não sei melhor explicar isso, mas assim... umas frases soltas. Ai, que alegações foram feitas... que eles têm algumas provas, eu não fiz nada de errado, por que eu tenho que me esconder? E aí, em uma outra nota, né, tinha ali escrito,
eu sou uma pessoa horrível, eu os matei de propósito porque eu não sou boa o suficiente. Eu vou deixar a foto de um dos post-its, tá? No post do Instagram, que aí vocês vão lá ver, pra vocês entenderem que, tipo, realmente era coisa de... Gente, coisa de doido. Eu não gosto de falar doido porque a gente tira a responsabilidade dela, né? Coisa de monstro. É isso, essa é a palavra. Tinha também grifado, assim, escrito ódio, a palavra hate, né? Ódio, assim, tudo em letra maiúscula, enfim. Tinha ali também escrito, me sinto muito sozinha, estou assustada, eu sou diabólica. Gente, mas pesado, assim, sabe? E aí, nessa semana, inclusive essa notícia aqui, como eu falei, eu vi faz meia hora. Foram mostradas várias mensagens que a Lucy tinha trocado com outros membros da equipe médica. Então, ela disse para um outro colega que ela tinha levado o bebê para o necrotério enquanto o seu pai, o pai do bebê, né, estava ali assistindo em lágrimas e ele só dizia: por favor, não leve o meu bebê. E aí ela disse que isso foi a coisa mais difícil que ela já teve que fazer. Um outro texto, né, de mensagem dela, ela também dizia: todos nós fizemos tudo o que a gente podia em circunstâncias muito difíceis e tristes. E eu disse para outra enfermeira que eu não posso cuidar dessa criança porque eu simplesmente não sei o que eu vou sentir quando eu ver os pais. Gente, mórbido, sabe? Tipo, ela falando assim, eu vi o papai do nenê no chão chorando, dizendo: por favor, não leve nosso bebê embora. E aí, no final, ela termina assim, com tipo, eu espero que nós tenhamos um resultado mais positivo essa noite. Isso foi um dos pais dos gêmeos, lá dos primeiros gêmeos lá que ela matou. Então, tipo, supostamente matou, tá? Porque eu não posso falar que matou por causa do processinho, né, gente? Porque o julgamento ainda está rolando. Mas ela também mandou uma mensagem para uma outra enfermeira falando, tipo, a perda de um dos outros bebês foi horrível. Ele morreu muito repentinamente, logo após o nascimento. E ainda ela fala assim, tô esperando os resultados da autópsia, espero que eles possam chegar ao fundo desse mistério. Bom, o júri ele foi informado de que esse julgamento ele pode durar até 6 meses, tipo assim, vai demorar pra cacete. E a Lucy Letby, ela enfrenta 22 acusações por supostamente matar 5 meninos, 2 meninas, além de tentar assassinar outros 10 bebês no Hospital Condessa de Chester em 2015 e 2016. E ela nega todas as acusações. Bom, para quem vai começar a acompanhar o caso, para quem já conhecia o caso, vamos ver o que vai se desdobrar aqui ainda, né? Ela tá negando tudo. A defesa dela diz que ela é só uma enfermeira ruim. Ela ainda não falou nada sobre as notas, sobre, tipo, esse comportamento estranho dela procurar as famílias dos bebezinhos falecidos no Facebook. Mas vou falar para vocês que entrar na lista de piores assassinos em série do Reino Unido é muito difícil. E essa mulher, se for comprovado mesmo que ela é a criminosa e a assassina, ela vai entrar aí na lista de um dos piores assassinos em série da humanidade, né? Porque, tipo assim, gente, pra mim é brutal você assassinar um bebezinho recém-nascido, doente, sabe? Tipo, isso aqui pra mim olha, eu não vou falar o que eu gostaria que acontecesse com ela, porque senão eu vou presa. Bom, se você conhece alguém que está em alguma situação onde seus direitos humanos estão sendo violados, o Disque 100 é um serviço que funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos, feriados. Ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita. Pode ser anônimo ou não. Qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, é só discar 100. Ele recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos. E o Disque 100 pode ser assim, ele encaminha flagrante, então ele aciona os órgãos competentes, né,
Pode ser algo que você está sabendo que está acontecendo agora, que já aconteceu, que está em curso, enfim. É basicamente sempre disponível. O Disque 100, ele atende crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em restrição de liberdade, população LGBTQIA+, população em situação de rua, situações de discriminação ética ou racial, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho em situação análoga à escravidão, conflitos agrários, moradia, conflitos urbanos, violência contra ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, violência policial, inclusive das forças de segurança pública, no âmbito da intervenção federal em todos os estados, violência contra comunicadores e jornalistas, violência contra migrantes e refugiados, pessoas com doenças raras. Então, qualquer um pode utilizar esse serviço. E é isso, gente. Ficamos por aqui com mais este episódio do Mini 1001, que virou um episódio grande, sem querer. Acompanhem o caso. Se eu souber de mais alguma novidade, eu trago para vocês. E a gente se fala na semana que vem. Um beijo. Uma outra coisa é que algumas pessoas me perguntaram no Twitter por que eu não tô gravando mais o episódio grande. Eu já falei, mas eu vou falar de novo, posso falar quantas vezes vocês quiserem, mas eu estou preparando um especial. E aí, por isso, eu tô precisando dedicar mais o meu tempo a isso. Eu também tô quis dar uma agitada aqui, né, nos episódios mini, testando algumas coisas, alguns formatos de episódio, vocês não sabem, mas eu estou testando várias coisas aqui com vocês. Enfim, muito obrigada por me acompanharem aqui até o final. Um beijo e até mais. Tchau.